Bem-vindo ao Mike Como Pode. Do nada eu fiz meu corre virar plano, yeah. Visionário tipo mano com vulcano, yeah. Quebrada pensa grande, não tem engano. Se o jogo é vida, eu jogo insano. Mike Como Pode, falo que é real. Mente milionária, coração local. De favela pro mundo sem manual. É business com a maior original. Sem medo, sem freio, sem drama. Mente afiada tipo lâmina. Cada sonho uma chama, cada erro mais grama. Toda grande ideia começa com uma boa conversa. Eu sou Diego Santo e vocês estão em mais um episódio do Mike Como Pode. Do meu lado, como sempre, meu parceiro de bancada, Manuel Gonçalves. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo jóia? ótimo, graças a Deus, Manu. Diegão, hoje, cara, é um episódio muito legal que vai ajudar muitos empresários aqui da Zona Sul. Galera, a gente vai falar de planejamento, de organização, até de futuro, eu posso dizer. A gente vai ir um pouco para a linha aí da educação. Vocês vão entender aqui no decorrer do papo. Exatamente, e mais uma vez, eu me sinto mais uma vez honrado aqui, justamente porque é um dia que eu vou, de certa forma, bater um papo, aprender e com certeza também vocês vão se inspirar aí com essa grande história e também com grande conhecimento, né? Então foi o que o Manu falou, hoje vai ser um dia aí para você conseguir ter previsão de muitas coisas, principalmente na organização da sua empresa, tá bom? Então, com muita honra, apresento para vocês. Hoje nós estamos com a Gabriele Jacilk, né? Jacilk. Pô, nome muito chique aí. Imagina, gente. Gabi, uma honra estar com você aqui. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço, de fato, a sua atenção aqui, todo o carinho que você teve conosco. Eu queria que você se apresentasse para a galera e vai ser um bate-papo bem leve, bem tranquilo. Nós começamos. Bom, meu nome é Gabriele Jacilk, eu sou advogada, especialista em família e sucessões. O meu foco é planejamento sucessório, matrimonial. Então, eu cuido dessas questões do CPF da pessoa, né? Que a gente tem um CNPJ, mas todo mundo atrás do CNPJ tem sempre um CPF. Essas questões que o pessoal deixa para ver só quando a Acontece. bomba estoura, né? Quando a bomba estoura. É boa. É verdade. E aí eu tenho todo esse olhar para poder ajudar nas dúvidas, no que a pessoa tiver, no que o empresário tiver. Pô, vai ser um papo que eu tenho muita curiosidade de muitas coisas, então nós vamos aprender com certeza. E antes de nós começarmos, Gabi, eu queria chamar já agora os nossos patrocinadores e apoiadores, né? Começando aí do Jogador Variedades, então toda a parte de assistência técnica, aparelhos ou qualquer coisa que você precisa para o seu celular, pode ir lá no terminal Sacomã, no terminal Grajaú ou no terminal Varginha que você vai encontrar a loja do Jogador Variedades. Pode falar que você viu aqui pelo Mike Como Pode que vai ter desconto lá, tá bom? Pode cobrar o Rafael. Galera, queria falar também aqui do Pereira Burgers, do nosso amigo Anderson. Cara, ele tem um hambúrguer maravilhoso lá na região do Cocaia, na rua Mário Montico, número 29. Um hambúrguer fenomenal, pode levar a família lá, tem um ambiente familiar gostoso. Para você dar uma folguinha lá para a patroa, tal, para poder comer um lanche no final de semana, vale muito a pena. Falando de um outro patrocinador aqui que vocês conhecem, é bem conhecido aqui na região, a Casa da Pizza, né? Então, localizado na Avenida Atlântica, número 3.999, aqui na região de Interlagos, próximo a Veleiros. Então, nem preciso falar da grande qualidade que é a Casa da Pizza e tradição também, né, Manu? Bastante. Falando em tradição e de autoridade, que hoje a gente está com uma autoridade aqui, que é a doutora Gabi, que é uma autoridade, eu quero falar de uma autoridade no ramo de bebida. Gerente da Gelada, do meu grande amigo Orlan. Cara, o gerente da Gelada está na Estrada Canal do Cocaia, número 1312, lá no Parque Residencial Cocaia. Galera, é gerente da Gelada, mas aquele cara tem tudo ali. O que você precisar, o que você imaginar. Fralda, chupeta, bombom, chocolate e bebida, que é o principal que a galera quer no final de semana lá pro joguinho. Gerente da Gelada é uma ótima pedida para a região ali do Gaivota, Cantinho do Céu, toda a região ali do Cocaia. Perfeito. E por último, mas não menos importante, né? Toda essa produção aqui, todos os cortes que é feito pelo Mike Como Pode, é graças à Orb Multimídia. Então você que tem vontade de fazer um infoproduto, toda a parte de marketing, estruturar tudo isso relacionado às redes sociais, porque hoje é mega relevante, chega de colocar panfleto em rua. Hoje é tudo digital, tá? Então pode chamar a Orb Multimídia, o Instagram tá aí na descrição e pode ir lá que... nível classe A, né, mano? Nós somos suspeitos para falar da Orb, mas é muito bom. Isso, com certeza. Vocês estão vendo aí.
E então, bora lá, né? Bora começar nosso episódio, Gabi. Então, pô, uma lista grande aí de apoiadores, né? Então, eu tô muito feliz com isso, porque nós estamos chegando no nosso 12º episódio e com muitas pessoas apoiando, a aceitação tá sendo muito boa. E hoje, uma honra ter uma pessoa tão importante que aqui vou precisar chamar de doutora, né? Nossa, doutora, é a primeira doutora. Fiquem à vontade, gente. Pode me chamar de Gabi, fiquem à vontade. Perfeito. E, bom, antes de doutora, eu queria saber lá no início, agora sim, quem que era a pequena Gabi, né? Como que foi a sua infância, da onde que você veio? Conta um pouquinho pra galera. Ai, gente, é muita história, né? Eu nasci em São Caetano. Que legal. Eu comecei a trabalhar, gente, com 12 anos de idade. Nossa, novinha. Como babá, como empacotadora de supermercado. Então, eu nunca... Aí depois eu gosto de vender as coisas, sempre gostei de vender. E aí eu fui atendente da Telesp Celular. Cara. Eu trabalhei em fábrica de porcelana no interior. Eu sempre trabalhei, eu sempre. E por que eu fui para o direito? Porque eu gosto de defender as pessoas. E aí eu acho que eu falei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Queria ser veterinária como toda criança, né? Mas aí eu falei, eu vou ter que mexer com sangue, vou ter que ver essas coisas. Eu falei, não, eu gosto de defender as pessoas. E, gente, eu acertei. Legal. Foi difícil, mas eu consegui. Eu fiz faculdade no interior. E eu falo que é interessante quando a gente ama o que a gente faz, né? É verdade. Porque a gente faz aquilo com amor e a gente vai se aprimorando e quer saber cada vez mais. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, não foi fácil, mas todo esforço valeu a pena, sabe? Todo esforço valeu a pena. E cada dia, todos os dias a gente acorda querendo aprender mais uma coisa, estudar mais uma coisa, levar mais uma solução para o cliente, porque quando o cliente vem, quando as pessoas querem solução. É verdade. Né? Como vocês falaram do apoiador, que é o do marketing, hoje quem não está no marketing está fora do mundo, né? Até eu vou aprender com vocês sobre isso, né? Legal. Vai ser uma troca muito legal aqui. E essa parte que você falou, né? Eu até costumo falar sempre que não importa o produto, não importa o tamanho da empresa, o diferencial é como você resolve o problema do cliente, né? Então, eu acredito que você deva conhecer diversos advogados, seus clientes devem conhecer, mas eles preferem o seu atendimento. Sim. Né? E aí, voltando um pouquinho, né, nessa parte da sua infância, como que foi lá, aquele início ali em São Caetano, como que você decidiu, de fato, vou começar o CLT com 12 anos, como que era com seus pais ali, essa ideia? Eu morei em São Caetano muito nova, né? Aí depois morei aqui em Interlagos, eu morei em Interlagos muitos anos, legal. Porque eu tive uma madrinha aqui, inclusive a minha faculdade foi e assim, não há vergonha nenhuma de falar isso. A minha madrinha, os meus padrinhos, que tiveram um período da minha guarda, eles me colocaram como no imposto de renda deles, porque eu era dependente realmente, e quem pagou a minha faculdade, gente, foi a Volkswagen. Com aquele projeto que tinha, né, da faculdade para os funcionários. Então, eu acho que quando a gente tem que chegar num lugar, o universo conspira. É verdade. E a gente consegue chegar. Porque se não fosse isso, talvez eu não tivesse condições de fazer faculdade. E aí eu fiz, e eu falei assim, eu tenho essa oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. Legal. Né? Então, eu não tinha como não perder aula, eu não tinha como não tirar nota, porque eu falei, é minha oportunidade. E aí, às vezes, vinha uma vozinha, sabe? Estuda, continua. E sempre trabalhei durante a faculdade, sempre consegui. E aí, eu tive uma ruptura familiar, digamos assim, fui morar no interior com uma outra tia, e lá eu fiz faculdade. Lá eu trabalhei com ela na fábrica que ela tinha. Lá eu fiz estágio. E quando eu me formei, eu ainda não tive oportunidade de trabalhar na área jurídica. E aí eu fui trabalhar na Telesp Celular e fui continuar fazendo estágio para poder me sustentar. Então foi tudo passinho por passinho. O pessoal olha hoje em dia e acha que foi tudo muito fácil. Então, muito sacrifício, né? Muito sacrifício, foi muito sacrifício. Eu não tive pai, né?
Então, eu nunca tive pai. E aí foi mais difícil, porque e aí hoje é interessante, porque eu defendo e eu converso com muitos pais, né? Como eu atuo na área de família e sucessões, e talvez não seja por acaso que eu tenha ficado, escolhido mais essa área. E eu falo, né? Hoje mesmo eu conversei com um devedor de alimentos e eu falo... O senhor não pode abandonar o seu filho. Olha quanto tempo. Não, doutora, amanhã eu faço uma proposta para a gente resolver essa questão. E eu falo também com muitos pais empresários para planejamento. Né? Eu costumo falar que, eu vou entrar aqui num assunto já rapidamente, mas assim, o testamento é uma forma de planejamento, por exemplo, para quem você vai deixar a guarda do seu filho. Porque eu já atuei, gente... Em processo de guarda de uma criança órfã milionária que tinham 5 pessoas querendo a guarda da criança. Porque os pais morreram num jatinho. E aí a criança, aí todo mundo quer. Por quê? Por que querem a guarda? Para administrar o patrimônio. E é uma vida ali, né? Você está falando Sim. de uma vida, né? Quando você fala assim, o juiz não sabe, o juiz ele não sabe tudo. Aí o juiz fica tentando, deixa com esse, aí um fica acusando o outro, um parente acusando o outro, é uma loucura, e a criança fica naquela loucura. Quando você deixa num testamento, o testamento ele serve para você disponibilizar 50% do seu patrimônio, porque a outra é dos herdeiros, se você tiver os herdeiros lá, certos, e você pode fazer diretivas de vontade. Então, disposições existenciais que a gente fala. Então, eu falo assim, eu quero que a guarda do meu filho fique para o meu irmão. O juiz vai abrir aquele documento, o juiz vai falar o quê? É a vontade dos pais, quem sou eu para contestar? Defiro a guarda, defiro a administração do patrimônio. E aí, para vocês terem ideia, na semana passada, um amigo, ele falou assim, Gabi, eu estava no carro, eu e a minha esposa, e veio um ônibus de frente. Nossa. Eu desviei assim, em 1 segundo, mas a gente ficou assim. Eu falei, se a gente morre, e as crianças? Aí ele me procurou, ele falou, vamos fazer um testamento, porque eu quero que fique com a irmã dela e tal. E eu falei, vamos fazer. Então, gente, são detalhes que às vezes a pessoa não pensa. E eu acho que, justamente pela minha história, eu fui me desenvolvendo para levar soluções e para essas famílias, para essas pessoas. Que ajuda muito, né? Doutora, eu tive uma curiosidade aqui, a gente vai aprofundar mais assim no detalhe do que você faz hoje. Mas, assim, é muito comum quando a gente escolhe uma profissão, a gente receber algum tipo de influência da família. Eu entendi que você foi morar com os tios. Tem alguém no seu entorno que é do ramo do direito, juiz, alguém que trabalha com essa área que te deu um exemplo ali positivo para você ir para essa área? Tem, não que atuasse na área do direito, mas essa minha madrinha, que é irmã da minha mãe, ela era muito justa. Ela faleceu já há alguns anos, faleceu em 2013 com câncer, infelizmente, mas ela era muito correta e muito justa. E aquilo, a gente sempre pega, né, um referencial. Sim. Então, ela sempre falou, faça sempre tudo correto, leia bastante, estude, sempre faça o melhor que você puder para os outros. E aí aquilo era E eu admirava ela, né? Eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser ela, né? Ela era bonita, ela era perfumada, ela viajava. Não consegui tudo, né? Mas estou no caminho. Mas é interessante isso, Manu, porque a gente sempre tem uma pessoa que inspira, né? É verdade. Então, ela foi esse seu... Você mirava na imagem dela para se tornar uma mulher como ela. Sim. Pô, que legal. E como que foi quando você contou para ela que você queria seguir essa carreira de advocacia? Como que ela recebeu isso? Que acredito que ela deve ter sido uma das pessoas que mais apoiou, sim, né? Sim. Foi bem interessante, porque ela falou que... Ela falava que eu ia ser muito boa no que eu fizesse, mas que eu ia acertar nessa carreira. Foi muito legal, foi muito legal. E eu sempre mantive contato com ela, foi muito legal. Nossa, minha mãe também sempre me apoiou. Enfim, toda a família, A família né? deu apoio. Porque eu imagino que é um percurso longo, né? A gente estava falando aqui até no off, antes de começar, você falou um pouquinho dos anos de estudo.
Tenta dar um resuminho aqui pra gente. Quantos anos você... Eu sei que você não para de estudar, já vou até antecipar, né? Advogado é como médico e tal, nunca para de estudar. Mas quando você estava ali no período de formação, quantos anos levou a sua formação no total? A minha faculdade, como eu me formei em 98, então a minha faculdade na época eram 4 anos, porque eu tenho 27 anos de formada, né? Então eu tenho bastante experiência, assim, E aí, como no início eu não tive, logo depois eu consegui um emprego, Aí eu trabalhei em prefeitura, trabalhei em delegacia, eu já trabalhei na Presidência da República, em Brasília. Que bagagem. Eu já trabalhei assessorando o juiz. Eu trabalhei em alguns escritórios grandes em Campinas, que eu morava mais para o interior, né? Eu morei 10 anos em Campinas, então eu conheço bastante gente lá. Adoro lá também. Adoro o interior, né? O interior é sempre muito bem. Adoro aqui também. Manu que sempre me indica. E aí eu decidi parar um tempo, né? Parar assim. Eu atuava bastante na área empresarial e aí eu tinha alguns clientes que me pagavam partido, né? Então eu tinha uma rendinha ali. E não muito, mas dava para eu ir levando. E aí eu falei, eu vou estudar para concurso, vou ser juíza. Aí, gente, eu fiquei 8 anos estudando. Meu Deus. 8 anos. É muito tempo. Eu advogava ali, mas eu fiquei estudando. E aí depois chegou um determinado momento em que eu falei assim, eu estou deixando de atender alguma pessoa, porque às vezes a pessoa vinha um cliente, sempre por indicação, né? Porque eu nunca fiz marketing, né? Preciso aprender com vocês. E aí vinha algum cliente, não, porque eu tenho que estudar isso, é muita coisa, né? O cronograma. E aí estava prestando concurso em vários estados. E aí só que veio a pandemia, foi difícil, depois eu falei assim, eu estou tão isolada e eu não estou feliz no que eu estou fazendo. E estou deixando de atender quem eu gostaria de atender. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou desistir. E é muito difícil, foi muito difícil essa decisão, porque foram muitos anos de dedicação. Então, muito tempo, né? Eu passei a me culpar até, confesso. Só que depois eu fui ver, eu estou muito mais feliz por ter voltado, né? E aí eu entrei mais a fundo na parte de família e sucessões. Por quê? Deixa eu só finalizar. Eu voltei a estudar, né? Eu voltei a advogar porque eu falei assim, eu estou deixando o cliente, se eu passar eu vou ficar 10 anos no interior, eu não vou promover, eu vou ficar lá, eu gosto de morar em São Paulo, né? Mas nenhum estudo foi perdido. Não, nunca é. Não foi. Porque o que você me perguntar sobre a parte contratual, sobre a parte de, eu quero saber de incorporação imobiliária, eu sei. Eu quero saber sobre estatuto do idoso, eu sei. Porque eu estudei. Eu quero saber sobre ambiental, eu estudei. Né? Até eu fiz um divórcio outro dia, né? Tem alguns meses. E aí, por isso que eu fui também para a parte de família e sucessões. Porque eu pensei o seguinte... Lidar com o empresário é muito fácil, é papum. Ou você tem dinheiro, ou você não tem dinheiro. Você resolve assim, fica nesse embate. Mas a pessoa são as questões mais sensíveis das pessoas. Às vezes é um divórcio, é uma morte não planejada, é uma situação de pensão, é um planejamento matrimonial. Que regime de bens que eu escolho? Qual que é o melhor para mim? O melhor é o da separação? O melhor é o da comunhão parcial? O melhor, e se eu já fui casado 2 vezes, eu tenho filho de outros casamentos, como que eu vou lidar com essa minha nova esposa? Como que eu vou, entre aspas, proteger ela? Como que eu vou... Então, todo esse olhar eu faço e eu atendo de uma forma bastante humanizada e buscando realmente a solução. Mas sem nunca, gente, isso eu tenho que falar, sem nunca lesar ninguém. Se vier uma pessoa falar assim, eu quero lesar... Eu vou falar não. Com você no trabalho. Embora eu saiba os caminhos, eu vou falar não, porque uma coisa que eu faço, à noite eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo em paz. Então, eu vou sempre eu chamar essa consciência também para o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode resolver aqui e ali. Então, por exemplo, nesse divórcio que eu fiz, eu cheguei na advogada e falei assim, olha... Ou a gente pega uma na mão da outra, ou a gente vai acabar com a vida deles. E eu não vou fazer isso. Porque eu tinha um filhinho de 1 ano. E aí, ela foi construindo o divórcio, nós construímos a minuta, em 20 folhas.
Quer dizer, muita coisa ali. Aí teve uma cláusula que eu digo para vocês que se eu não tivesse estudado tanto, eu teria deixado passar. Uma cláusula falava assim, só vai poder sentar na cadeirinha atrás com a criança se tiver primeiro preferencialmente os pais, olha só. Caramba. Depois, só uma história aqui. Depois a babá que ela concordasse e qualquer adulto. Aí eu falei, cláusula maravilhosa. Os pais não vão porque moravam em Ribeirão Preto. Babá, ok, vamos só tirar a palavra preferencialmente. Não, doutora, fizeram um escândalo. Eu falei, olha, não dá para assinar com a palavra preferencialmente. Por quê? Pelo Estatuto do Idoso, pelo Estatuto do Deficiente, das pessoas com deficiência, a palavra preferencialmente, ela exclui qualquer outra. Então, preferencialmente, os pais não iam ter. Eu falei assim para ele, né? O senhor vai ter que pagar uma babá até os 12 anos para ir no mercado com sua filha no carro, seu filho no carro. O que ela queria? Que a namorada dele não sentasse no banco de trás no carro. Entendi. Então, esses são detalhes que só uma pessoa que tem uma visão e que estudou que sabe interpretar essa nuance, né? E uma coisa que eu tenho visto, Manu, e digo, muitos advogados da minha área, o que eles fazem? Eles instigam o litígio, porque eles ganham com o litígio. Caramba. O que eu faço? Tem uma situação, outro dia teve uma situação de um rapaz que me procurou, ele falou assim, doutora, eu quero pagar a pensão do meu filho, eu quero fazer a visita e eu quero estabelecer as visitas, né, a convivência, e regularizar a guarda. Eu falei, tá bom, mas vocês não estão se dando bem, vocês não conversam? Porque o judiciário é para quem não conversa. Porque quem conversa sabe que tem que pagar pensão, sabe que tem que visitar e sabe que... E os dois tinham uma vida meio complicada, os dois músicos e tal, e sabe que vocês têm que se ajudar na criação dos filhos. Aí ele, doutora, eu falei, vamos chamar ela para a gente conversar? Você acaba fazendo um papel de psicóloga muitas vezes, né? E aí, ali, gente, eu evitei 3 processos. Caramba. Eu cobrei uma consulta deles e eu evitei 3 processos. E aí, às vezes, eu falo assim, eu ganho bem menos, sim, mas eu durmo à noite, entendeu? Bem, né? E aí, depois teve um dia que ela falou assim, doutora, eu quero urgente falar com a senhora, porque não sei o que. Aí eu, nossa, é urgente. E aí, tudo fluindo ali entre eles. Ela falou, ele é um insuportável, ele não sei o quê. Eu falei, olha aqui. A mulher magoada, não sei o quê, vai para terapia. Agora, a mãe das crianças vai falar com ele sim. Porque ela falou assim, eu quero que a senhora fale com ele. Aí eu falei, a mulher machucada, magoada, vai para terapia, que precisa de terapia. Sem terapia, a gente não vive. Agora, é investimento. Agora, a mulher... A mãe, né? Vai falar com o pai, sim. Agora, se não quiser falar, eu fico de recado. Me manda o Pix pro meu. Vamos mandando o Pix. Não, doutora, eu entendi. Sim. E eles estão conversando. E você acaba colocando um pouquinho mais o pezinho no chão, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, doutora, que acabou surgindo aqui. Eu tinha muita vontade de perguntar isso. Como que você lida com a imparcialidade? Né? Porque, querendo ou não, você acaba pegando muitos casos de injustiça, seja numa família ou seja numa empresa, e você tá lá para prestar um serviço, né? E você precisa muitas vezes ser imparcial, às vezes você tá do lado do vilão, entre aspas. Mas como que você trabalha com isso, com o seu mental mesmo? Tem muitas vezes que você acaba, acho que, falando não para muitos clientes que querem trabalhar com você, né? Mas quando você está defendendo um caso, ele começa a contar e você percebe que aquele caso ali, seu cliente, ele foi injusto. O que eu faço? Eu sempre procuro ser racional. Eu consigo separar o emocional do racional. Então, eu estou com o cliente, eu estou no racional, porque é isso que ele precisa de mim. Ele não precisa da minha emoção. Sim. E aí, eu vou com técnica e eu falo, olha, tem esse caminho sim. Só que lá na frente tem um juiz e ele vai aplicar a lei. E vai demorar e o senhor vai perder. Então, o que eu atuo também, muitas vezes vem casos de processos muito mal instruídos por advogados que fazem muita coisa errada. E aí eu falo o seguinte, bom, isso aqui dá para a gente mexer, eu estou pegando o processo nesse momento, dá para a gente fazer isso, e o juiz, eu sei mais ou menos como o juiz vai julgar, porque eu já fui assessora de juiz, eu já estudei para ser juíza.
Então, a gente sabe como vai acontecer, como vai, como fala, desenrolar O aquilo. racional que ele vai provavelmente caminhar, né? Sim. E assim, eu não posso, por exemplo, quando vem uma situação mais dramática, eu não posso me emocionar, embora às vezes eu segure, né? E eu falo para a pessoa, olha, eu sei que é difícil, como teve um caso de uma cliente minha de 27 anos de casamento que ela foi traída. E eu falei, eu sei que é difícil, se eu pudesse eu tiraria a sua dor. Mas eu não posso. O que eu vou fazer é pegar na mão da senhora e a gente vai passar por esse processo juntos. E aí eu falo, eu tenho uma formação que chama advocacia colaborativa, que dá para atuar para famílias e para empresas também. E aí eu falo e aí eu vou fazendo os métodos de conciliação e para poder diminuir e minorar o litígio. E muitas vezes, assim, na maioria das vezes, vamos supor não, em porcentagem, acho que 80% eu consigo. Caramba. Porque eu tenho essa abordagem Legal. de falar com o advogado, de falar, olha, doutora, vamos buscar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tem todo um lado espiritual também, porque de Deus a gente não escapa, né, gente? Doutora, e o pessoal tem essa visão, assim, vou até falar sei que a senhora já sabe, mas assim, é muito comum Pode me chamar de você. essa visão de que assim, não, o advogado ele quer fazer dinheiro, ele quer gerar mais e mais demandas, mas dá para ver que a tua linha é mais numa ideia de conciliar. Então, você acaba diminuindo muito o impacto ali na própria família. Então, você tem, vamos dizer assim, uma visão humanizada, né? Sim. De tentar estressar o menos possível as partes, porque é o que você falou, são pessoas ali, né, no meio. Só que a visão, vamos dizer assim, o senso comum é que o advogado ele quer vender o produto dele, Ele quer ser agressivo, dele, né? De que ele quer ser oportunista ali com a dor. E é legal você falar isso porque é uma imagem que fica no imaginário coletivo, de que o advogado, ele, quanto pior, melhor. E não é por aí, né? Dá pra gente abordar de outra maneira, né? Porque o advogado pior, muitas vezes, ele não resolve o problema. Ele não Até resolve. trabalha, Só né? maqueia, né? Só Ele maqueia não ali, resolve. mas depois... E eu tenho também o que eu costumo fazer também são os pré-acordos. Então, eu faço pré-acordos e pós-acordos. Então, sai uma sentença, tem 10 pontos lá. Vamos resolvendo esse ponto, depois vamos resolvendo esse, depois esse. E eu faço também pré-acordos. Por exemplo, eu tive um caso em que foi uma separação conturbada, né? Eu estou dando exemplo de separação. E só que ele deixou ela com dívidas de R$400 mil. E aí a gente conseguiu recuperar uns bens, conseguir também com a advogada, falar, olha, vamos... E aí foram vendendo os bens, isso sem entrar com a ação. E aí cada bem que foi vendido, a gente ia fazendo os pré-acordos, autorizando, e aí esse valor vai ser destinado para quitar aquele imposto lá. Esse valor vai ser destinado para isso. E aí eu fui minorando. Saber, né? Gente, isso daí eu diminui 4 anos de processo dela. Porque assim, doutora, a gente fala com os empresários, né, como a gente estava falando. Então, assim... Eu assisti vários episódios de vocês. Uma das ideias aqui é essa, assim, é mostrar para o empresário que tem vários caminhos. Eu queria até aproveitar, Diegão, porque assim, eu estou com a minha listinha aqui, com a minha colinha de perguntas aqui, porque vou fazer uma consulta aqui, né? E aí, doutora, eu vou te fazer algumas perguntinhas e assim, de leigo mesmo, mas assim, para o nosso público, vale muito a pena, porque aquilo que eu comentei contigo, às vezes tem algumas informações que no imaginário, de novo, né, da galera, não, isso é lá para Faria Lima, isso é lá para o pessoal da Paulista, da Vila Olímpia e tal, e não é. E às vezes a pessoa acaba se consultando com advogados de não tanta qualidade e acaba se prejudicando a sua empresa e todo mundo envolvido. Eu queria te perguntar sobre planejamento sucessório, que você explicasse para a gente assim, com um pouco mais de detalhe, o que é o planejamento sucessório? Eu vou falar assim de uma forma bem simples. Eu acho que o planejamento sucessório é um ato de amor. Porque quando você planeja, vamos supor, um empresário, ele construiu a empresa, ele tem um sócio, ele tem 3 sócios. Todo mundo está sujeito ao quê? A um divórcio e a um falecimento. Isso vai acabar acontecendo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu sou uma médica em São Paulo conceituada.
papai tem uma fábrica de calçados lá em Jaú. Uhum. Eu não vou largar o meu consultório e vou tocar a fábrica do papai. Eu vou chegar assim, cadê minhas cotas? Cadê o valor da empresa? Essa empresa, muitas empresas, elas encerram, elas acabam quando o sócio falece por falta de um planejamento Eu já vi. sucessório. Eu já vi E aí empresa os baixar a herdeiros, ou ficam subjugados na mão do outro sócio, que não vou pagar nada, vai levar e leva 15 anos na justiça. Eu peguei um caso de 15 anos na justiça. Meu Deus. E os herdeiros sem receber nada. Nossa, que caos. Isso é falta de planejamento. Por isso que eu falo, planejamento é um ato de amor. Como que você pode planejar? Você pode planejar fazendo um seguro empresarial sucessório. O que é um seguro empresarial sucessório? É feita uma valuation da empresa. Aí a empresa paga o seguro para pagar os herdeiros. Você pode estruturar com um contrato social bem feito, falando como que vai ser avaliada a empresa, como que vai ser feita como vai ser feito o pagamento das cotas, se o herdeiro vai entrar, quem que vai entrar. No testamento também a gente pode colocar isso. Quem é que vai administrar a empresa? Você pode fazer uma holding familiar a depender da estrutura. E aí eu tenho parceiros de advogados tributários, de um advogado tributário, que a gente vai analisar toda a parte tributária, tem que analisar o contrato social, alterar. Então, o planejamento, ele passa por tudo isso. Ele é uma transição da empresa para os herdeiros. Ou o encerramento da empresa pagando os herdeiros. Então, quando você faz o seguro empresarial sucessório, vamos supor que vale 200 mil, 500 mil reais. A seguradora vai lá e paga. Também, planejamento, né? Isso é planejamento e organização, né? Sim, e outra coisa, o seguro sucessório empresarial, ele não entra no divórcio, porque ele é patrimônio da empresa. O seguro de vida não entra, não partilha com divórcio também. Então, é uma forma também interessante. Os jogadores de futebol fazem muito isso. Eles colocam muito dinheiro em seguros de vida resgatáveis para, justamente, se tiver alguma separação, eles têm um valor lá que não partilha. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar. O testamento, com quem vai ficar. Por exemplo, uma vez eu fiz um testamento em que o empresário chegou assim, eu tenho 10 empresas. Tenho muitos anos isso. Tenho 10 empresas. A minha esposa não sabe de nada, mas eu quero que, na minha falta, ela continue com o mesmo padrão de vida, recebendo o mesmo valor, que não mude absolutamente nela. Eu falei, tudo bem, vamos fazer isso acontecer. Quando o cliente vai falar, vamos fazer isso acontecer. E aí nós fizemos um testamento e colocamos quem que vai ser o CEO da empresa, quem vai administrar, quem vai fiscalizar. Caramba. E era um contador isso, ia repassar todos os lucros para ela. Quem que ia decidir? Isso é uma holding familiar? Não é uma holding, é um planejamento de quem vai receber, de quem vai administrar a empresa, para que ela proteja a mulher dele. Acaba sendo uma sucessão estratégica, né? Sim, direcionada. Não sabe disso, né? Nossa, isso é surreal, porque além de nós estarmos suscetíveis a passar por alguma coisa assim do tipo, tem muita questão também que os filhos às vezes não estão próximos da empresa do pai, né? E às vezes por interesse, às vezes por também falta de conhecimento. Sim. Né? Então, às vezes ele tem 12 anos e o pai vem a falecer. Não é uma idade que ele já estaria ali a parte de como gerenciar. Mas com essa estratégia que você está falando, lá na frente, ele se aproximando mais da empresa, ele já vai ter aquilo ali tudo planejado para ele, né? Tomar conta. Nossa, isso e por isso que eu falo que o planejamento é um ato de amor. Porque o empresário que pensa, como que vai ficar minha família? É verdade. Como vai ficar... às vezes, o empresário ele tem filho desse casamento, do anterior, do outro. E a gente vai olhar cada filho, qual que é a situação, né? A gente pode já antecipar alguma coisa, a gente pode direcionar, a gente pode fazer no testamento, deixar tudo certinho. Para minimizar tudo isso. Doutora, desculpa, pode concluir. Eu queria te fazer uma pergunta também nessa linha. Assim, a gente falou muito de casamento. Existe também algum planejamento
para o cara que vai casar, Sim. ou porque a gente fala sempre da separação, do divórcio, mas a gente ouve falar aí no mundo das estrelas e tal, de acordo, como é que chama? Pré-nupcial. Acordo pré-nupcial. Sim. Como é que funciona isso? Assim, a pessoa consegue, de fato, colocar um acordo ali dentro do casamento? Consegue, tem a ver com a autonomia privada, nossa liberdade de escolher sobre como nós queremos. No direito civil, a gente tem algumas regras, né, que a gente tem os regimes já, que a gente tem que escolher, mas há a possibilidade de fazer contratos que mesclem os regimes e falem, olha, para esse bem vai ser assim, assado. Mas o que eu acho importante, chama-se planejamento matrimonial. Se a pessoa vai casar, é um pacto antinupcial, onde a gente coloca ali o que a gente deseja de acordo, e se vai morar junto, e aí fica aqui a dica, hein, pessoal, fica a dica. Se já mora junto, vamos regularizar isso, que é através do contrato de união estável. Uma coisa que eu acho muito importante falar, porque quando vem uma situação, eu falo, dá o imposto de renda de 15 anos atrás, dá o imposto de renda daqui de 15 anos atrás, para a gente ver o que tem. Porque, por exemplo, às vezes, o sujeito tem 900 mil na XP, ou num fundo, né? Não sei se pode falar XP. Num banco. Pode. Num banco. Pode. Não, XP, fica aí no BTG Pactual. No BTG Pactual, enfim. No Bradesco e tal, enfim. Tem lá 900 mil. Ela tem 100 mil. Aí ela tem a casa da mamãe e ele tem a casa da vovó. Isso aqui depois vai virar um apartamento em Moema, cobertura em Moema. Só que ele entrou com 900 mil, ela entrou com 100 mil. Logo, ele tem 90% do apartamento. Isso é bem particular antes, tá? Sim. Os valores. Só estou arredondando. E ela tem 10%. Só que se não se deixa disciplinado isso, há uma mistura dos bens. Dos bens anteriores. Então, às vezes, eu tenho a casa da minha mãe, só que eu vendi e dei de entrada no apartamento. E aí a gente ficou pagando. E aí... Por isso que depois lá, eu quero a gente a 50%. Compramos durante a união. Porque, doutora, tem aquela Mas não é brincadeira justo. que diz assim, você só conhece mesmo, né, o marido ou a mulher, não é durante o casamento. Alguns dizem que até depois, na hora da separação, né? Porque aí entra isso, né? Assim, às vezes a pessoa entra com mais, outro com menos. E aí a doutora consegue fazer toda essa estrutura para olhar a situação. Para olhar isso. E entrando nessa parte de casamento, acredito que deva acontecer também de eles quererem se planejar depois que algo já está feito, né? Então, vamos supor, casaram, não tiveram planejamento, até porque tudo estava lindo, momento de lua de mel, né? E aí, se passou algum tempo, aí eles... tá meio abalado aquela relação, e aí eles querem correr atrás. Dá tempo ainda de resolver? Dá a possibilidade de alteração do regime de bens. E, por exemplo, eu vou citar um caso, porque às vezes os exemplos eles ajudam, né? Então, vamos supor um casal de médicos, isso é um caso real. O planejamento deles era de ter 2 filhos. E aí, 2 ou 3 filhos. E aí o que acontece? Ele se dedicou para a carreira. E ela para a carreira para ter os filhos. Então, o que eles fizeram no contrato? Né? E teve um outro caso também que ele queria... Não é cliente meu, é um cliente de um colega, esse segundo. E ele queria viajar muito. E ela queria tocar carreira. E aí, no contrato, colocaram, tudo bem, eu viajo com você, mas cada vez que eu for viajar, eu vou deixar de ganhar tantas cirurgias que eu vou fazer. Então, você me remunera disso? Colocaram isso no contrato. No contrato. Vou estar viajando, vou estar ganhando. Por quê? Essa cláusula entendeu? Porque ele já era muito milionário. Para ele não era importante. E aí, fizeram isso. Porque isso são disposições do casal. E aí, essa mulher que parou para ter 3 filhos lá tal, e parou a carreira, é normal que ela perca o crescimento profissional dela enquanto ele está em ascensão. Então, a gente também faz uma composição ali de valores e de tudo mais. Isso são os contratos, chamam contratos paraconjugais. E tem a ver com a liberdade de escolha, desde que não desde que não lese
nenhuma disposição da Constituição, do Código Civil, enfim. Isso é possível. Isso é planejamento, né? Doutora, eu tenho certeza que, assim, para nossa audiência aqui, muitos não sabem disso, desses detalhes. Por isso que a gente vai estressar bastante esse assunto. E eu tenho mais algumas perguntinhas aqui para te fazer. Pode fazer. Você já comentou aqui em um momento ou outro, mas eu peguei essa situação de um cliente com uma grande empresa aqui na região e eles tinham ali uma estrutura acho que era 3 sócios. E um sócio faleceu. E era uma empresa grande que faturava aí mais de 1 milhão, bem mais. E aí, nesse caso, quando ali a empresa é composta por 3, 4, 5 sócios e um vem a falecer, na visão da senhora que já conhece bem, como fazer para poder ajudar ali a esposa, os filhos, quando o sócio vem a falecer e tem outras pessoas envolvidas na empresa? A primeira coisa, a gente tem que olhar o contrato social. Primeiro tem que ter um advogado com esse olhar, porque senão o advogado pode prejudicar muito. Tem que ter um advogado com esse olhar humanizado para tentar resolver a situação, porque nesse caso provavelmente não teve um planejamento também. E aí o que a gente fez? A gente tem que olhar o contrato social, porque o contrato social, e assim, com todo respeito aos contadores, que a maioria são feitos por contadores, mas eles não são experts, né? Eles fazem ali um contrato padrão. Sim. E aí coloca, e não existe, cada situação é uma situação. A gente olha o contrato social, porque o contrato social da empresa é a certidão de nascimento da empresa. Como a gente tem uma certidãozinha de nascimento, é a certidão de nascimento. Então, ali está falando na morte do sócio. Aí, então, está lá, na morte vai ser pago o herdeiro. Então, o que eu faço no contrato social? Eu construo toda essa cláusula, disciplinando, né? Como eu falei, eu estou mais focada na parte de planejamento, na parte de família e sucessões, que eu gosto bastante, mas eu já estou muitos anos também na área empresarial. Então, a gente vai construir todas essas cláusulas. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar o contrato dele. O que ali está na empresa? Como que vai ser paga essas cotas? Essas cotas vão ser pagas em 90 dias. Essas cotas vão ser avaliadas como? Porque, às vezes, Manu, vamos pegar um iFood que começou... Uma empresa de R$1.000, hoje o iFood vale 100 milhões. Essa valorização... Tem que ser considerada. Tem que ser considerada. Porque uma empresa que hoje vale 100 milhões não começou... mas as cotas lá era a cota de R$100 a cota. Então, a gente... Mas o que o contrato social fala? O contrato social fala que vai ser paga a cota individual, fala que vai ser considerado. Qual o critério? Existem 3 critérios de valuation. Né? Então, a gente tem que ver qual o critério que prevalece. Então, aí, o que eu faria nesse caso, se um caso vem assim? Eu chamo uma reunião e eu falo, olha, qual o faturamento da empresa, como que a empresa está, quanto que esse sócio tinha de participação, havia um planejamento para esses herdeiros, então nós temos que buscar uma solução. Alguém vai entrar na sociedade no lugar do pai, como que vai ser pago? Mas mesmo se ele entrar e tiver mais 3 filhos, esses 3 filhos são herdeiros do pai. E outra coisa, tem que inventariar, tem que abrir inventário de empresa, porque empresa é um bem. Então, muitas pessoas falam assim, vamos fazer uma holding que vai sair do inventário. Não, a gente vai ter que inventariar as cotas sociais. Legal. Doutora, deixa eu até aproveitando esse gancho, assim, né? É normal que o ideal mesmo, na realidade, iniciamos a empresa, já temos tudo definido, esse planejamento. Mas, na realidade, é mais difícil. Sim. Até porque, igual você falou do iFood, um exemplo. Começou com R$1.000. Com R$1.000, não dá para fazer todo esse planejamento, provavelmente. Qual que é o momento ideal ali de crescimento da empresa que o empresário tem que dar o estalo e falar, agora eu tenho que olhar para isso? Não falando de faturamento, mas de anos de empresa. Tem um padrão ali para ele? Eu acho que... Sinceramente, eu acho que depende muito do empresário. A qualquer momento, assim, se a minha empresa está crescendo, se eu tenho mais acesso, porque a gente começa muito pequeno, né? E a gente vai, aos poucos, se estruturando e tendo acesso à informação. Então, como que eu posso me estruturar? Como, por exemplo, se alguém precisar, eu estou à disposição. Eu falei para vocês, né? Eu sou muito acessível. Pode me convidar para tomar um café. Eu acredito em conexões, sabe? Eu acho que, mesmo que possa não gere um negócio entre eu e você, mas às vezes você tem, nas suas conexões, você tem 50 conexões. Pode ser que uma dessas... Tal do network, né? faça sentido. E
assim, o quanto antes, entendeu? O quanto antes. Olhar para esse contrato social, olhar o que pode acontecer nesse caso, naquele caso. Eu tenho um artigo que eu escrevi, que vieram vários clientes por conta desse artigo, foi publicado até num jornal no Nordeste. E falando assim, o divórcio do seu sócio pode... Você sabia que o divórcio do seu sócio pode impactar na sua empresa? E o que empresários divorciados me procuraram por conta disso? Eu falei, gente, eu preciso escrever mais, né? Foi um baita gancho. Por quê? Porque se você são 2 sócios, um separa na comunhão do regime parcial, 50% do que esse sócio tem é da esposa. Aí vira e a esposa fala, aí a empresa vale 200 mil, um vai. herdeiro legal, né? Só que aí não é herdeiro porque não faleceu, é o meeiro, né, que a gente fala. É meeiro que tem a meação da partilha. Então, peraí, 50 mil aqui é meu, cadê meus 50 mil? E às vezes não é só 50 mil. Depende do tamanho do... Né? É verdade. E aí ele não tem dinheiro para pagar, ele não quer partilhar a empresa, então é planejamento. Qual que é o regime que ele escolheu? Entendeu? Doutora, mas assim, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo, vendo a gente aqui, também está com essa aqui na cabeça. O que o Diego falou a gente atende como executivo por uma empresa e o contrato social, assim, chega a beirar, é assustador. Parece que fizeram no papel de pão. Muito simples, muito raso. A gente pega contrato social e você vê ali que não tem carinho nenhum com o contrato. E empresa de milhões, com muitos funcionários embaixo. Mas, mesmo nessa situação, dá para se refazer, corrigir esse contrato? Da alteração do contrato. Tudo isso dentro da lei é permitido? Sim, porque... Quando você falou dessa questão do contador, claro, todo respeito aos contadores, a gente tem vários amigos contadores aqui, temos o nosso, mas infelizmente a gente vê muito contrato social assim, raso, que a gente não é autoridade no assunto e a gente vê, caramba, isso aqui, o ChatGPT faria melhor, mas dá para mudar, se procurar uma pessoa que entende, dá para Sim, dá para fazer, são as alterações do contrato social. E assim, gente, o contador... Ele, assim, nem seria a função dele. Ele faz, assim, por amor também, porque ele acaba solucionando o problema. Mas ele também não conhece como que a empresa vai se desenrolar, né? Então, às vezes, a empresa começou pequenininho e aquele lá é o padrão que serve. Mas tem, por exemplo... e aí eu vou citar mais um exemplo, se me permitirem. Claro. Por exemplo, 2 empresas, essas empresas são do Nordeste, 2 empresas, uma empresa muito grande, e aí tinham sócios que eram os primos, e aí teve uma situação muito grave, que um primo saiu com a mulher do outro primo, que isso também acontece, gente, é a família, né? É a vida, sim, né? Cotidiana. E aí, eles acabaram se separando a sociedade e formaram cada 2 empresas. Só que aí eles viram que não estava dando nem para um nem para o outro. O que eles criaram? Criaram um conselho, fizeram acordos de sócio. Então, assim, se um não está na reunião que o outro está e tal, mas eles não funcionam mais como parentes, mas eles funcionam como empresários. Caramba. E aí eles criaram... Cada um no seu quadrado. Criaram uma estrutura para que a empresa pudesse funcionar. E eles continuam faturando milhões. Acharam um meio, né? Fazendo acordo de sócios. E são instrumentos separados que dá para a gente fazer. Então, quem vai votar, quem vai falar, quem vai estar na reunião, quem vai poder fazer isso, quem vai usar a casa no final de semana que é da empresa. Então, são detalhes que a gente não sabe, né? A galera acha que isso daí só acontece em novela, não. Não, né? não acontece. Isso acontece na vida real Mas também. eles foram inteligentes, porque eles falaram, não, já perdi aqui, né? Mas não vou perder meus milhões. Vamos unir. Mas você vê, né, doutora, passa pela questão da informação, que é o que a gente falou. Sim. Eu sinto muito isso aqui, atendendo aqui essa região do Capão Redondo, do Grajaú, de Interlagos. A gente vê que a gente trabalha com produto financeiro. E é muito comum o empresário entender que a maior autoridade para ele é ali o contador e o gerente do banco. Sim. E eles não têm, assim, uma visão. E até pelo que você disse, então, na hora de se criar uma empresa, é muito importante ter um advogado do lado para poder montar esse contrato social, orientar o contador,
para no futuro, que é o planejamento, né? Não ter essa dor de cabeça e até gastar mais, né? E também, se a empresa vai mudando, vai dar para mudar o contrato. Eu tenho muitas parcerias com contadores. Eu tenho muitas parcerias, porque eles me ajudam e eu ajudo eles também. É uma troca, né? Então, também estou à disposição para os contadores, o que precisar, sabe? Eu acho que tem tanta coisa, mas assim, a gente vai... Cada universo é um universo. Sim. Cada família... Às vezes o patriarca chega para mim e fala assim, o que o senhor quer no planejamento do senhor? Eu não quero que meus filhos briguem. Vamos fazer acontecer. Vamos resolver. E é tão satisfatório quando você consegue. Então fala assim, olha, a empresa que eu tenho foi mais construída pela minha filha. Eu quero que as cotas, que essa empresa fique a maior parte com ela e que ela tenha o poder de votação. Vamos fazer acontecer. Aí o que eu faço? Eu componho, olha, vamos fazer um seguro de vida para esse outro filho. Já que ela vai ficar com uma empresa de 100 mil, de 500 mil, vamos fazer o seguro de vida para esse filho. Legal. Então, a gente faz o testamento, né? A gente chama os herdeiros. Né? Olha, seu pai está fazendo testamento, a Beatriz vai ficar com a empresa, porque ela que idealizou, ela criou, está no nome dela e do pai. E você, em compensação, você vai ficar com esse imóvel e vai ficar com esse seguro de vida. Tá ok? Todos estão cientes? Papai não quer que vocês briguem, eu não vou deixar brigar. E aí eu fico como testamenteira. O que é testamenteira? Eu vou cumprir o testamento, vou acompanhar o testamento e vou fazer a vontade dele. Teve um outro caso também, isso aí é muito legal, e acho que vale a pena contar. Uma matriarca, ela tinha 3 filhos, e uma das filhas era uma empresária mal-sucedida. E teve a pandemia, enfim, teve muitos problemas lá de dívidas e tinha muitos credores. E aí o que ela falou? Ela falou, doutora, eu não quero que o meu patrimônio vá para pagamento dos credores da minha filha. Aí eu falei, vamos fazer acontecer. Aí o que nós fizemos? No testamento, nós colocamos uma cláusula de empenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade não, ela pôde vender. E a empenhorabilidade eu coloquei assim, essa cláusula se justifica porque a filha é uma empresária mal-sucedida. Mal-sucedida não significa só incompetente, mas não teve sucesso como empresária e tem tais e tais credores, né? É devedora de tais e tais. E aí eu elenquei todos os processos. Caramba. Não é da vontade da testadora que os bens dela sejam utilizados para pagamento. Porque senão qualquer um vai lá e pede para o juiz quebrar a cláusula e qualquer juiz quebra qualquer coisa. Que é a insegurança que a gente tem no Brasil, né? Segurança jurídica, né? E o advogado que não sabe isso, só coloca lá, ele está fraudando os credores, vamos quebrar essa cláusula. Olha só. E aí é lógico que se ela vender os imóveis que ela recebeu e colocar o dinheiro no banco e alguém bloquear, ela vai ter que provar, recebi da mamãe, tal, e aí o juiz vai desbloquear. Mas ela está protegida, que é a vontade da mãe. Então isso é o que é amor, gente. Eu não tenho outra palavra. Mas eu amo o que eu faço. Então. E dá pra ver nos olhos e no tom de voz. Diegão, posso fazer mais umas? Com certeza, fica à vontade, mano. Eu tô aqui. Não, doutora, mas tá sendo maravilhoso. Porque de verdade, assim, o nosso objetivo aqui, né, Diegão, com o canal. Aprender. É aprender e a gente quer que quem tá vendo esse episódio consiga, te conhecer para poder tomar um café, pra gente poder bater um papo, porque é ajudar. Então, eu vou fazer perguntas que eu já ouvi na rua com os empresários e eu vou trazer aqui porque são curiosidades que a gente pega. Eu queria te perguntar um pouquinho, a gente já tinha falado no off, mas falar aqui para a audiência, sobre offshore e trust. Eu sei que é um nomezinho pomposo e tal, a gente vê na televisão, vou até falar um pouco do meu imaginário aqui. É que quando fala offshore, você pensa já em bilionário, Ilhas Caimão, o cara escondendo dinheiro. Existe aquela ideia negativa de offshore. Eu sei que offshore não tem esse lado só negativo. Queria que a doutora explicasse um pouquinho do que é offshore e trust e como usar isso para o empresário daqui entender que ele tem essa possibilidade. Então, offshore, acima de 4 milhões dá para fazer. São investimentos que dá para fazer no exterior, né? Que fica muito mais protegido o patrimônio do empresário. Ele pode disciplinar
criar uma estrutura disciplinar, como que ele vai querer, quem vai ser o herdeiro, quem vai ser... E aí não precisa nem, digamos, respeitar a minha ação, como nesse caso da Beatriz, que foi um nome fictício aqui que eu coloquei, e fazer essa composição. Então, ele pode falar assim, não, eu criei essa estrutura, essa empresa, e quem vai receber tudo vai ser... o meu filho tal, ele vai receber dessa forma, o trust já é uma coisa para mais, para um patrimônio maior, mas também é uma estrutura internacional. E assim, o que eles são utilizados dentro do planejamento sucessório. A depender da situação do empresário, ele é indicado, porque diminui imposto, é um planejamento, é uma forma de você direcionar o patrimônio. Você pode também colocar, depois, seguro de vida, você pode colocar... tudo isso é voltado para proteger o patrimônio do empresário. Doutora, e pelo que eu vi, assim... E traz mais segurança jurídica, porque às vezes... E dá para também fazer uma holding internacional junto com uma offshore, que também as holdings aqui têm muitos problemas, questionadas, porque não são feitas também por muitos advogados, querem fazer de qualquer jeito, só para eles recebem o valor do empresário lá para fazer... às vezes fazem holding de um imóvel, quer dizer, e ainda fraudam a ameação. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas não é uma coisa muito... 4 milhões, acima de 4 milhões, você consegue criar uma estrutura do uma offshore, e pode colocar também uma holding internacional, que o juiz daqui não mete a colher em patrimônio que está lá fora. O patrimônio que está lá fora não entra em inventário, porque o juiz daqui... E até a questão de imposto, doutora, a questão tributária. Quando a gente tem um offshore, o que se aplica em relação ao imposto é aonde a minha offshore está sediada. Sim. E aí eu tenho parceria. Eu tenho parceria com advogados que têm sede em Miami. Porque tem clientes que precisam dessa estrutura. Sim. E, gente, eu não consigo fazer tudo, né? A gente tem que criar parcerias. Sim. Né, e aí eles têm essa expertise de fazer todo esse estudo tributário, porque são tributaristas. Então, a gente vai falar, isso é bom, isso não é bom, faz aqui, faz... Ilhas Caimã, que fala, né? É um outro lugar dos Estados Unidos, que eu não lembro, né? Delaware. E aí... Que são estados, né, que dá para a gente fazer essas estruturas, criar essas estruturas. E você que dá toda essa consultoria de como fazer. Sim. A pessoa que for até você consegue explicar. A primeira coisa que quando o empresário vem, eu vou fazer uma anamnese. Eu vou olhar, eu vou fazer um questionário, eu vou entender, eu vou falar o que o senhor, qual é a vontade do senhor? Meus filhos não brigarem, meu patrimônio ficar isso. Às vezes, eu tenho... a minha família anterior, eu quero proteger essa família não anterior. Eu falo, tudo bem, desde que respeite a legítima, tudo bem. Eu quero proteger dos meus credores, e aí a gente vai criando essa estrutura. Eu tenho que entender qual é o contexto. E aí eu vou colocando os instrumentos, porque tem vários instrumentos para planejamento. Tem trust, tem offshore, tem testamento, dá para mesclar todos, né? Eu sempre falo do testamento. Tem o termo de autocuratela, que é uma escritura pública, gente, que se paga R$400 e você, para fazer essa escritura pública, você fala ali quem que vai ficar seu curador. Então, às vezes, o empresário ele fica em coma e aí ficam os filhos brigando por causa do patrimônio dele. Quando você tem esse termo de autocuratela, que eu recomendo, e olha, quem tiver dúvida, me acesse, que eu faço questão de ajudar, porque isso minimiza problema. Doutora, até para a gente poder ajudar, a senhora falou, eu lembrei de um caso, eu peguei o caso de um franqueado, ele tinha 10 unidades, só que foi uma questão de problema de saúde mental. Ele teve um surto psicótico e foi internado. Meu Deus. Então, ele ficou inválido. Sim. E o cliente começou a me ligar desesperado, falando, Manuel, a gente não consegue acessar as contas, está tudo no nome dele, todos os pagamentos são feitos... Nossa, ele chorou comigo no telefone. Ele, cara, eu não estou conseguindo pagar os funcionários porque estava tudo com ele. Ele teve um surto psicótico e ficou internado. Isso também se aplicaria? Sim, ou é uma outra... Isso entra no termo de autocuratela, já resolveria. E aí, agora, no caso dele, tem que entrar com uma ação de curatela, pedindo a curatela provisória dele, falando que ele tem uma incapacidade, ainda que parcial ou temporária, né?
tem uma incapacidade temporária, porque ele pode voltar ou pode não voltar, como no coma, né? Sim. E aí pedir para nomear um curador provisório, aí vai fazer os alvarás, vai poder mexer em banco. Quando você tem esse documento, você vai para o juiz e fala assim, juiz, defira para mim, que é a vontade dele. O juiz na hora defere. E você já vai... Pô, a gente tá trazendo Nossa, muita já coisa resolve legal aqui tantas pra galera. E eu peguei essa situação, foi assim, chocante. Então, isso também é falta de planejamento. É falta de planejamento. Doutora, agora entrando nesse mundo atual, né? O mundo de hoje, ele tem essa facilidade de foto, de áudio, tem tudo isso. E aí você falou muito sobre essa questão de você ressignificar as relações também. Então, tem muitas vezes que eu acredito que você pegue um cliente que ele foi lesado, e você sabe que ele foi lesado, e você precisa brigar por aquela causa. Só que aí ele não consegue comprovar ali, devido a questão da divisão ali de bens está mal feita ou algo do tipo. Só que, por exemplo, uma esposa que tem fotos que ela realmente fez parte da vida daquele empresário, ou tem ali de fato como comprovar de uma maneira digital. Isso entra também hoje em dia? Entra também. Isso é uma forma de prova e testemunha é forma de prova. Os indícios são forma de prova. A gente consegue, através do reconhecimento da união estável, e a gente consegue. Dá para fazer. Porque juntar, se né? tem muito essa visão de que o mundo digital ele não se alinha especificamente ali com a parte judicial, mas hoje em dia não tem como, né? Não tem como. A gente faz parte do nosso cotidiano. Doutora, e eu queria, na verdade é uma reflexão aqui, mas eu queria a tua visão. De tudo que a gente está falando aqui, esbarra de novo num papo que a gente teve, não sei se foi com o Anderson, foi com alguém aqui, sobre educação, né? Brasil e educação, infelizmente não... Todos os nossos convidados nós falamos de educação. Só que assim, qual que é a minha percepção? Que independente da classe social, seja um cara lá da Faria Lima, ou seja um cara aqui da Belmira Marim, informação é escassa, informação de qualidade, é escassa em qualquer lugar. E o que a doutora vê em relação, assim, o nível do empresariado? A senhora atende em todo o Brasil, né? Você tem clientes em todo lugar. O empresariado, ele é bem informado em relação às leis que pode proteger a empresa dele, proteger a família dele? Eu queria, assim, uma percepção sua. Você acha que o brasileiro, ele tem noção do que tem a favor dele para ajudar ele nesses momentos de dificuldade? Eu, assim... Infelizmente, eu acredito que não, a maioria não tenha. Eu acho que o empresário ele vai evoluindo, né? Ele vai tendo, por exemplo, tem uma conexão com você que acaba conectando com outra pessoa, ele vai evoluindo, ele vai buscando soluções. Mas a maioria não, porque é cultural nosso, né? Nós não temos planejamento, nós não pensamos nós não guardamos o dinheiro para emergência, né? Então, cultural, né? é cultural. Vai Mas desde o assim, eu acho financeiro ao que, judicial, né? que a parte digital, o online, ele tem ajudado a trazer muita informação. Esse trabalho de vocês é incrível, né? Aqui, Esse trabalho de vocês é incrível. Eu acho que Instagram, as redes sociais, YouTube, hoje, se quer alguma coisa sobre qualquer assunto, tem lá um abençoado que fala sobre o assunto. Então, a gente sempre acha. Eu acho que a gente tá evoluindo também, sabe, Manu? Eu acho que a gente está nessa... E independente da classe social, né? Assim, existe uma carência mesmo de informação quando se fala disso, né? Existe uma carência. Porque quando que o empresário vai saber, por exemplo, que ele dá para fazer um testamento para deixar a guarda do filho dele para quem ele desejar? Qual é o bem mais precioso de um pai? É o filho. E ele não faz... Não porque vai gastar ali. Ele não faz porque ele não sabe. Entendeu? Sim, é por isso que eu estou dizendo assim, eu também estou surpreso, que a gente até brincou, né, com a doutora no começo. É uma consulta até nossa, porque assim, eu já vi N situações de divórcio, eu já vi situações, essa questão que a doutora colocou, de um filho se dedicar mais e o outro falar, cara, não gosto disso aqui, não curto isso aqui. Mas o olhar do pai e da mãe, assim, é filho. Ele quer deixar algo, mas entra também a meritocracia de, pô, quem é que vai herdar isso? Para quem que eu vou passar o bastão? Então é muito legal esse nosso papo, porque a gente está ajudando e informando muita gente, né, gente? Nossa, com certeza. Uma coisa, sim, sabe? Principalmente. Quando vem assim um inventário, um falecimento e tem um seguro de vida, teve um que veio para mim
e ela tinha... O marido deixou 3 seguros de vida. O seguro de vida, ele não entra no inventário. Só dela receber aqueles valores ali em até 30 dias, acho que foi de banco, não sei, porque tem seguradoras que pagam em até 3 dias. Sim. Então, só dela receber aquele valor, ela fala, eu vou conseguir pagar o condomínio, eu vou conseguir, porque eu já atendi viúva, que ela falou, doutora, eu não sei como que eu vou pagar o condomínio. Eu falei, a senhora só vai pagar a comida, o condomínio a senhora vai atrasar, o IPTU vai atrasar, a senhora vai ficar nisso, até esse inventário desenrolar. Por quê? Porque não teve o planejamento. São muitos casos. Tem mulheres que elas não sabem nem como pagar uma conta. A senhorinha não sabe, porque era o marido que cuidava de tudo. E é aquilo que a doutora falou, né? Assim, o marido, né? Que é cultural também nosso, né? O marido tá ali na frente de trabalhar e ela se dedica à família, a criar os filhos. E quando, né? A gente tá sujeito, né? E acontece a fatalidade, a mãe ali, né? Fica perdida, né? É muito comum. Doutora, agora, pulando um pouquinho desse assunto, né? E falando que hoje você tem uma média de 27 anos de carreira já, né? Então... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só porque eu sou mais velha. Não, a experiência. Não, e isso é legal porque você consegue passar uma visão para quem quer ingressar nessa carreira, né? Mas as pessoas também não têm informação de como ingressar para trabalhar justamente nesse segmento mais voltado para sucessão, né? Essa parte familiar. Como que é trilhar essa carreira? Como que você diria para um jovem que quer atuar como você atua hoje? Eu acho assim que primeiro é fazer uma faculdade, né? Hoje está muito mais acessível para escolher uma boa faculdade e estudar e se dedicando. E eu acho assim, sabe? Eu acho que eu confio na força do universo, eu confio em Deus. Eu acho que quando a gente começa a caminhar, o caminho vai se abrindo. Mas tem determinados momentos ali que você tem que escolher, né? Nem eu entendo da parte societária, eu entendo porque eu atuei, eu tenho essa experiência. Mas eu fui mais para a parte do planejamento sucessório, da parte de família e sucessão, por realmente acreditar que é uma solução para as famílias. Para ajudar, né? Para ajudar as pessoas. Eu acho que a gente tem que o conselho que eu dou, encontre o que você ama fazer. O que a pessoa ama fazer? É cuidar de animais? Vai para a causa animal. É cuidar de empresas? É cuidar de idoso? Vá para isso. É o ambiental? Então, tem o advogado especialista em direito ambiental. E aí vai para o que te toca mais. O que toca mais a sua alma, né? Acho que a gente tem que se perguntar. Legal. Né? E é gostoso ouvir isso, né? Porque tem pesquisas que mostram aí, né? Você pergunta para 10 trabalhadores, 7 fazem o que tem que fazer para pagar as contas, né? Só 3 A trabalham. sobrevivência, a gente tem que pensar na sobrevivência, né? Mas quando a gente consegue alinhar a sobrevivência ao que a gente gosta, se torna muito mais prazeroso. Doutora, eu queria aproveitar agora, a gente já está caminhando para o final, para te fazer uma perguntinha que a gente faz para todos os convidados. Claro. Você já falou com várias pessoas, várias situações, mas já teve alguma ou mais de uma situação que foi muito marcante, assim, que foi ou muito engraçado, inusitado, ou alguma coisa que você falou assim, meu Deus, achei que eu já tinha visto tudo, mas essa daqui... Fora das que você contou, né? Fora do que você contou, assim, já teve alguma situação que você ficou assim, passada, né? Para falar o português claro. Se lembrar aí de cabeça, que a gente já teve algumas aqui... O Anderson lá do Pereira Burger é um bom caso. Situação de engraçada. Ou até trágica também. Alguma coisa que te marcou, que você fala, poxa, essa história aqui ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu falo com muita gente, né? O que me marcou muito uma vez, não sei, não é engraçada, mas que é o que me faz continuar, sabe? Uma vez eu estava no supermercado no interior, e aí uma menina veio e me abraçou. Aí eu vou ficar emocionada. Ela veio e me abraçou. E aí eu não entendi nada. Eu falei, gente, quem que é essa menina, né? Quem é essa menina? Eu vou acabar ficando emocionada, né? Eu falei, não tive... Não é filha, né? E aí depois a mãe veio atrás e falou que o cunhado tinha falecido
e que eu orientei o cunhado a fazer o seguro de vida, que o irmão dela não fez, que o marido dela não fez. Eram 2 irmãos. E aí eu lembrei. E aí, graças ao seguro de vida do cunhado, o cunhado ajuda a família por conta de uma orientação que eu dei e o marido dela não quis fazer, mas eles recebem ajuda. E aí acabou, era uma empresa relativa a agro, enfim. E aí ficou enrolada, mas foi graças a esse planejamento que a família estava se sustentando e estava... E ela te abraçou ali. É ali que você Muito fala, legal, isso né? daí não tem dinheiro que pague, preço, né? Agora, algo assim, ó, eu fico emocionada porque isso faz muita diferença, sabe? Poxa, doutora, que legal. E assim, desculpa, Que isso? mas assim, engraçada, assim, acho que deve ter alguns casos engraçados, assim. Não, mas esse é maravilhoso. Não, mas esse já fechou, já. Esse é ao concurso, esse aí, porque é gostoso, assim, é você ver o seu trabalho, né? A mãe chegou para mim e falou, olha, doutora, bênção. a senhora não me conhece, mas meu marido é fulano e a senhora fez o planejamento do meu cunhado, que é... E aí graças a... E meu marido não quis fazer porque ele era turrão. Graças ao meu cunhado, ele ajuda a gente. Ela tem escola particular, ela... Nossa, sensacional. E é o que o Manu falou, isso não tem preço. E além disso também, fora os que você não teve contato, mas que provavelmente você ressignificou tanta coisa na vida daquelas pessoas, né? E até esse olhar do amor que você diz, né? Você trabalha com pessoas em um momento muito delicado, né? Então, tem pessoas que usam esse poder pro mal, né? Só de nós conversarmos aqui, já dá pra ver o quão você usa para o bem, né, em relação a isso. Então, parabéns pelo trabalho que você faz. Gente, foi um prazer. Eu fico muito, muito gratificado mesmo. Tivemos muito aprendizado, né? E eu queria te fazer um pedido agora, né, Gabi? Agora eu vou tirar essa parte da doutora e pedir mesmo para a Gabi olhar para aquela câmera, passar uma mensagem para quem está te ouvindo, e seja de inspiração, seja de conselho, tudo que você poderia falar aí agora. Eu acredito, como que eu vou falar, assim, eu acredito em conexões, eu acredito que todos nós temos uma missão, embora você não tenha descoberto qual é a sua, mas todos temos uma missão, então vai caminhando que o caminho vai se abrir, você vai se encontrar, e eu acho que é isso, não me preparei muito, né, mas eu acho que é isso. E conte sempre, sempre comigo. O que precisarem, eu estou à disposição. Eu sou muito acessível, porque justamente eu acredito realmente nisso, né? E eu não faço tipo, né? Eu vivo o que eu acredito. E até te falando aqui, né? A questão da energia, né? E a gente sente a vibe da pessoa, Total. né? E a gente está aqui, né, galera, na sala aqui. A doutora é isso, é calma, tranquila e a gente sente essa preocupação em ajudar. Por isso que eu digo, é muito importante a gente falar isso. Existe essa estigma de que o advogado, ele quer o lucro. Não é assim para tudo. Existem advogados e advogados, empresários e empresários, e assim vai. Então, eu acho que foi maravilhoso para a gente receber você aqui, porque a gente quer trazer pessoas aqui que ajude, que faça a diferença. O intuito do canal é ajudar. Então, ter uma pessoa que tem esse pensamento humanizado, a gente acertou. E assim, uma consciência que eu sempre tenho, que a gente está aqui de passagem. A gente só está de passagem. E a gente escolhe como a gente quer passar, com quem a gente quer passar. Verdade. Mas a gente vai passar. Então, né, quando alguém começa a brigar, eu falei, não briga, daqui a pouco todos nós podemos estar mortos, então vamos viver bem, vamos por outro caminho, tudo tem escolha, né? Por isso que eu falo que o judiciário é para quem não tem diálogo. Tem alguns casos que a gente tem que levar e tal, mas com diálogo a gente consegue minorar e tirar, porque o processo, o litígio, ele tira anos de paz. Ele tira anos. E o tempo é uma coisa que não é o nosso bem mais precioso. E a gente não recupera ele. Então, a gente tem que ser bem vivido nessa nossa passagem. Maravilhoso, que bom. Pô, e esse episódio aqui, ele vai ficar marcado e vai ficar com um legado, né? Então, independente da quantidade de tempo, as pessoas vão conseguir acessar esse episódio aqui. Com certeza vai ter muito aprendizado. E aqui é só uma das marquinhas que você, com certeza, vai
aplicando por onde você passa. Então, muito obrigado por você ter vindo, por ter aceitado o convite. As portas estão sempre abertas, Obrigada. tá bom? E aí vamos estreitar cada vez mais essa parceria entre Mais Como Pode, entre essa parte dessas informações, porque tem muitas coisas aí para nós sermos um meio de comunicação justamente para o seu trabalho, que é muito significativo, né? Doutora, mais uma vez, Gabi, né? Gabi, de verdade, brigadão mesmo, você ajudou muito aqui a nós, a quem está vendo, ouvindo. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Deus te abençoe mais e mais. Conta com a gente de verdade, a gente está aqui criando uma conexão. Nós vamos apresentar você para algumas pessoas, sei que você também vai nos apresentar e a gente vai conseguir caminhar junto aqui. Eu tenho certeza que você abençoou muita gente aqui, dando ideia, dando dica, e a gente vai fazer, pessoal, algumas coisinhas aí com a doutora Gabi para poder levar esse conhecimento para você. O trust do podcast lá. Já a doutora Gabi vai estar aí mais ativa nas tecnologias, nos sociais, nas mídias, para poder, porque, cara, é muita informação valiosa que a gente não sabe, que você fica dando Google, mas a informação vem um pouco turva, e foi muito bom que você fez aqui hoje. Parabéns. Muito obrigada, gente. É uma honra para mim estar aqui. Eu estou à disposição mesmo de todos. Legal. Com certeza. Gente, então não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal. Para você que está gostando dos episódios, deixa um comentário, dá um feedback para nós. Isso é muito importante mesmo. E siga as redes sociais da Gabi também. Acompanha ela nas redes sociais, que vem muita coisa nova por aí. E em 2026 promete, né, Manu? É isso aí, galera. Então até a próxima com outro papo aí maravilhoso desse nível aqui que a gente sempre tem. Aqui é onde a mente da quebrada vira empresa. Bem-vindo ao Mais Como Pode. Do nada eu fiz meu corre virar plano, visionário tipo mano com vulcano, quebrada pensa grande e não te engano, se o jogo é vida eu jogo insano. Ai como pode, falo que é real, mente milionária, coração local, de favela pro mundo, sem manulhão, é business com alma, é original. Sem medo, sem flows e crama, pizza afiada tipo lâmina, cada sonho uma chama, cada erro mais grana. Sem medo, sem freio, sem drama, mente afiada tipo lâmina, cada sonho uma chama, cada erro mais grana.